Apesar de eu sempre falar que esse canal é voltado para as mulheres 40+, o vídeo de hoje é voltado para as mulheres 40 menos. Mas antes eu vou me apresentar bem brevemente. Meu nome é Júlia Azevedo, eu sou ginecologista em Porto Alegre e apaixonada pelo universo da transição menopausal que acontece na vida de todas as mulheres, geralmente após os 40 anos. Mas hoje eu vou falar sobre a menopausa que acontece antes dos 40 anos. Aqui a gente chama de falência ovariana prematura ou de menopausa prematura. Por que a gente precisa falar sobre isso e por que eu preciso de um vídeo especialmente voltado para as mulheres com menos de 40 anos? Porque a menopausa nesses casos é completamente diferente da menopausa, digamos assim, tradicional. Let's go! Esqueçam tudo que vocês já leram, que vocês já viram na internet sobre menopausa, porque muito provavelmente muitas dessas coisas não se aplica para vocês. A menopausa prematura precisa ser avaliada de forma completamente diferente da menopausa, digamos assim, mais tradicional. A gente precisa ser muito mais agressivo no tratamento do que a gente é em comparação com a menopausa normal, que geralmente acontece depois dos 40 anos. A menopausa prematura pode acontecer basicamente por dois motivos. Ela pode acontecer de forma natural, por N motivos, dos quais muitos a gente não conhece, então isso pode ser por genética, por questões ambientais, por questões autoimunes, então talvez uma alteração autoimune do ovário faça com que ele pare de funcionar antes do tempo, ou então ela pode acontecer de forma secundária a algum tratamento de saúde, ela pode ser de forma iatrogênica, que a gente chama. Então, por exemplo, por uma cirurgia de retirada de ovários, por N motivos que pode acontecer, ou então por algum tratamento, como é o caso de quimioterapias, que faz com que os ovários parem de funcionar no momento em que a gente começa esse tratamento. A falência ovariana prematura, essa menopausa prematura, precisa ser avaliada por um especialista o quanto antes. Quando a gente está diante de uma mulher que vai entrar em menopausa, então por uma questão natural, mas é um ovário que ainda funciona, mas de forma muito pobre, a gente deve já começar a tratar essa mulher enquanto o ovário não está tão bom como a gente gostaria. E quando a gente está diante de uma mulher que vai fazer um tratamento, como por exemplo uma retirada de ovários ou uma quimioterapia, se possível, essa avaliação deve ser feita antes do tratamento ser realizado. Quando a gente faz uma consulta, duas questões basicamente precisam ser abordadas. A primeira delas é desejo de gestação. Estou diante de uma mulher que, por exemplo, vai retirar os ovários e ela deseja engravidar ainda, então eu preciso considerar, inclusive, congelamento de óvulos ou, se eu estou falando de uma cirurgia, uma radiação pélvica, alguma coisa, como que eu posso preservar esses ovários. Da mesma forma, uma mulher que tem uma insuficiência ovariana prematura, isto é, eu tenho um ovário que não funciona tão bem como deveria, que está quase parando, mas que ele ainda não está completamente aposentado. Também devo considerar alguma preservação de fertilidade nessa mulher, se esse for o desejo dela. Então, apesar de a gente saber que as taxas de resposta são pequenas, a gente tem que conversar sim sobre congelamento de óvulos. Além disso, eu preciso avaliar o que essa menopausa antes do tempo vai trazer na vida dessa mulher. E sim, eu preciso tratar o quanto antes. No mundo ideal, essas mulheres já sairiam, por exemplo, do hospital em que elas fizeram um tratamento, uma quimioterapia ou uma cirurgia, elas já deveriam sair com a prescrição da reposição hormonal, se isso for permitido. Por que eu falo se isso for permitido? Algumas das situações em que a gente precisa, por exemplo, retirar ovários, são situações que são contraindicações de uma reposição hormonal, como é o caso do câncer de mama. Então, não vou poder oferecer hormônio, mas sim eu posso oferecer outros tratamentos para essa mulher. Agora, muitas situações não são contraindicação de uma reposição hormonal, como é o caso de tumores de intestino, de tumor de colo de útero, enfim, de outros tumores que não contraindicam o uso da reposição hormonal e que esse tratamento vai fazer uma grande diferença na vida dessa mulher. Como eu disse para vocês, esqueçam tudo que vocês leram sobre reposição hormonal, sobre menopausa, que provavelmente não valha para vocês. Isso porque não só a gente vai precisar tratar o quanto antes, se possível, imediatamente. Eu sempre faço uma comparação. Imagina que a gente vai tirar testículos de um homem por algum risco de tumor, ou por uma mutação, ou porque ele tem algum tumor. Ninguém vai mandar esse homem para casa e dizer para ele voltar no consultório daqui a 6 meses, um ano, para vamos ver se vale a pena a gente repor testosterona ou não. Ele já vai sair do hospital com a sua reposição. A mesma coisa se eu retiro uma outra glândula, como por exemplo, se eu retiro uma tireoide por um câncer de tireoide. A paciente, a pessoa que tirou essa tireoide, já vai sair do hospital com a prescrição de hormônios de tireoide. Ninguém vai propor para ela voltar daqui a 6 meses, voltar daqui a um ano. Caso ela estiver muito cansada, a gente pensa em tratar. A mesma coisa, o mesmo pensamento deve valer para o ovário. Se eu vou tirar o ovário, se eu vou fazer um tratamento que faça com que ele pare de funcionar, eu devo imediatamente já começar o tratamento. Eu não preciso esperar essa mulher estar péssima em relação aos sintomas, ou então ela já ter complicações por viver meses ou talvez um ano sem o seu hormônio, para daí sim pensar em tratar.
Por isso, sejam proativos, tratem quanto antes, procurem quanto antes um especialista. A reposição hormonal nesses casos, muitas vezes, vai ser um pouquinho diferente da reposição hormonal dita assim tradicional. Isso porque eu estou falando de uma mulher, por exemplo, de 35 anos, que está acostumada a viver com quantidades de hormônios muito maiores do que uma mulher que está lá na faixa dos seus 50 anos. Por isso, geralmente, eu vou precisar de doses maiores do que as doses padrão de uma reposição hormonal. É muito comum que eu precise de doses que vão além de 1 miligrama de estradiol, que seria uma dose padrão que a gente usa para a grande maioria das mulheres. Talvez eu precise de 2, talvez eu precise até de 3 miligramas de estradiol para essa mulher. Quando eu falo de uma mulher que tenha útero, que nunca retirou útero, sempre eu vou precisar associar junto a progesterona, assim como em qualquer caso de menopausa. O uso de testosterona deve ser avaliado de forma individual nesses casos, uma vez em que parte da testosterona é produzida pelos ovários. Quando a gente fala de uma menopausa comum, tradicional, a gente sabe que o ovário para a sua produção de estrogênio, mas ele mantém, cai um pouquinho, mas ele mantém a produção de testosterona. Mas quando eu retiro ovários, eu retiro essa produção que era feita pelo ovário. Então, por isso, a reposição de testosterona tem que ser considerada. A gente não tem tanta evidência científica da importância da testosterona nesses casos, como a gente tem do estrogênio, da progesterona, mas sim, isso deve ser considerado. Em muitos casos, a gente vai precisar repor também a progesterona em caso de mulheres que retiram o ovário antes do tempo. Não só a gente precisa tratar para melhora dos sintomas, e é importante a gente falar, os sintomas podem ser muito mais intensos do que o das outras mulheres, especialmente quando a gente tira de forma abrupta, seja por uma quimioterapia ou por uma cirurgia. Então, a gente está falando de mulheres que vão ter sintomas muito intensos e a gente vai precisar tratar com doses um pouquinho maiores, muitas vezes, e sim, elas vão ser sintomáticas. A gente precisa ficar atento porque é completamente diferente de uma menopausa tradicional. Então, o objetivo do tratamento não só é melhorar sintomas, mas também a manutenção de uma boa saúde dessa mulher, especialmente em 3 aspectos. O primeiro deles é o risco de doenças cardiovasculares. A gente sabe que a reposição do estrogênio é cardioprotetor. O estrogênio protege os nossos vasos, melhora o nosso colesterol, melhora a nossa glicose, é vasodilatador, então previne contra uma hipertensão. No momento em que a gente tira ele da jogada, é muito comum que as mulheres tenham um maior risco cardiovascular. Por isso, a gente repor esses hormônios vai ser imprescindível para evitar que essa mulher tenha eventos como, por exemplo, infarto e AVC. Até quando eu devo manter esses hormônios? A gente fala que, no mínimo, a gente deve manter até a idade em que essa mulher entraria na menopausa. Tradicionalmente, a gente combina de manter pelo menos até os 50 anos de idade, mas o mínimo do mínimo seria a gente manter até os 45 anos, que seria a menor idade aceitável de uma menopausa tradicional. Além disso, é muito importante a gente falar em osso, em risco de osteoporose. Uma vez que, geralmente, a gente vai adquirindo osso ao longo da nossa infância, adolescência, nos 20 e poucos anos, a gente atinge um pico de massa óssea por volta dos 30, 35 anos. Essa massa óssea se mantém estável até por volta dos 40 anos, depois disso começa uma queda. E essa queda se acentua de forma muito abrupta com a chegada da menopausa. Então pensa comigo, uma mulher de 35 anos que entra na menopausa naquele momento, se eu não mantiver o hormônio dela, ela vai ter uma queda muito abrupta já nos seus 35, 36 anos. A gente chega a perder mais de 10% da densidade óssea de algumas regiões no primeiro ano pós a menopausa. Se eu quero que essa mulher viva até 80, 90, talvez 100 anos, esse osso vai fazer muita falta durante todos esses anos. Então, por isso, fazer a reposição hormonal vai ser protetora óssea. E, além disso, a gente precisa conversar com essa mulher sobre hábitos de vida, como, por exemplo, prática de exercício físico, pensando em manter tanto massa muscular quanto massa óssea, assim como considerar o uso de reposição de nutrientes, como é o caso do cálcio e da vitamina D, para a manutenção dessa massa óssea. Além disso, um terceiro aspecto que vai ser muito importante quando a gente fala em prevenção é na prevenção de doenças neurológicas, como é o caso do Alzheimer. A gente sabe que o Alzheimer é muito mais comum em mulheres do que em homens, numa proporção de 2 para 1. Então, a cada 3 pessoas que têm Alzheimer, 2 vão ser mulheres e 1 vai ser homem. Além disso, quanto mais cedo uma mulher entra na menopausa, maior é o risco de ela desenvolver Alzheimer ao longo da sua vida. Por isso, uma menopausa muito prematura é de uma mulher que tem um risco maior de desenvolver um Alzheimer antes do que a gente gostaria. Por isso, a reposição hormonal, nesse momento, também vai ser protetor neurológico. Então, vai ser protetor dessa alteração cognitiva que acontece, protetor também dessas demências que vão surgir mais para o futuro. Os dados sobre reposição hormonal e Alzheimer são pouco controversos. E a conclusão que os cientistas têm tido atualmente é que a gente tratar no momento ali, logo após a menopausa, no momento da transição, vai ser benéfica, vai ser protetora contra o Alzheimer. Agora, a gente tentar muito mais tarde do que isso. Então, uma mulher entrando na menopausa, vamos falar assim, com 38 anos.
É com 58 eu resolvo começar a tratar para prevenir esse Alzheimer, muito provavelmente a gente não vai ter benefício nenhum, talvez mais risco do que benefício. Por isso a importância da gente tratar, se possível, ainda no momento de transição, ou então nos primeiros 10 anos da menopausa. E lembrando que quando a gente fala de menopausa precoce, tempo urge. O quanto antes a gente tratar, melhor vai ser para a vida dessa mulher. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido bem esclarecedor. Então, menopausa prematura, menopausa que acontece antes dos 40 anos, a gente precisa ser rápido, a gente precisa tratar e a gente precisa ser efetivo. Procurem um especialista o quanto antes se vocês estão diante dessa situação, ou porque já tenham entrado na menopausa, ou então porque vocês vão fazer algum tratamento que pode colocar vocês em menopausa. Sejam proativas, não esperem as coisas acontecer, não esperem os sintomas surgirem, comecem o tratamento o quanto antes, que isso vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima semana.